Como escolher o bioestimulador mais adequado para cada caso? Para um rosto mais gordinho, para um rosto mais magro, para uma prevenção, para um envelhecimento mais avançado. Eu vejo que vocês ainda têm muita dúvida em relação a isso, porque as partículas são diferentes, o resultado esperado é diferente, os produtos são diferentes. E são conhecimentos bem básicos que são importantes a gente dominar, que vão nos ajudar na nossa prática clínica. Quando eu falo que não basta saber injetar, né, é exatamente esse raciocínio que muitas vezes falta para a gente ter um resultado bem sucedido, né? Compreender até onde que esse produto vai, que resultado que essa escolha que eu tive, né? Escolhi um Radiesse, escolhi o Sculptra, o que esperar desse tratamento de acordo com o organismo que a gente tem ali. Essa semana a gente falou bastante de bioestimulador aqui no feed. Quem está chegando aí, dá uma olhada, quem tem interesse nesse assunto, dá uma olhada nos conteúdos aí dessa semana, porque eu estou trazendo várias informações exatamente sobre os bioestimuladores, né? E hoje eu quero ajudar vocês a escolher, né? Como que eu vou fazer essa comparação na prática clínica, levando em consideração as características físico-químicas, químicas, né, e fisiológicas do comportamento desse produto no organismo humano. Então sejam muito bem-vindos nessa live. Deixem um coraçãozinho aqui para a gente mostrar que a gente está ao vivo. Estou vendo vocês aqui, então podem mandar as perguntas de vocês que eu vou fazendo as pausas para responder as dúvidas pontuais também, tá? Para início de conversa, bioestimulador é um tratamento que eu falo que é a fonte da juventude, né? A gente tem um resultado muito interessante de médio prazo com ele. Então, a gente chega num ponto de tratamento mais inovador, né? Do que somente encher aquele tecido que está sobrando pela falta de estruturas ali que levam aos sintomas do envelhecimento. O bigode chinês, né? O craquelado, que é a perda de colágeno, os sulcos, né? Jaws, que são oriundos dessa perda óssea também. Então, é um conjunto de coisas que que demonstram, que mostram sintomas à nossa face, que é aquilo que vai fazer a pessoa te buscar, dizendo, estou me sentindo velha, estou com o rosto derretido, estou com cara de cansada, né? Então não vou entrar nos detalhes desse envelhecimento, o que acontece, né? Que isso eu trago aqui em muitas aulas para a gente ser mais pontual nos produtos e como que a gente vai escolher de acordo com essas características, tá? Só que, claro, a gente não tem como desassociar isso, porque o grande ponto dos bioestimuladores, gente, a gente está pensando em partículas que vão ser depositadas no teu tecido, né, em regiões específicas, que serão simplesmente um corpo estranho. Então, o mecanismo de ação de todas elas, e eu vou falar um pouco das particularidades de cada uma, mas seja da hidroxiapatita, seja do Sculptra, seja do Elancê, né? A gente está falando da hidroxiapatita, Radiesse, Diamond, os manipulados, né? A gente está falando do Sculptra, PLLA, o ácido polilático, que é o Sculptra, o Eleva, Astifil, agora tem outros lançamentos aí também, mas o Sculptra é o nome mais conhecido, o primeiro, né? E o Elancê, que é a policaprolactona, que também tem uma ação de estímulo de colágeno, mas ela volumiza um pouco mais e vocês vão entender por quê, tá? E quando que a gente vai escolher? E eu vou me deter nesses três polímeros, né? A hidroxiapatita não é um polímero, é uma molécula única, mas nessas três moléculas, né? Nesses três tipos de produto que a gente tem disponível, que é o que a gente mais vai trabalhar na nossa prática, tá? Então, compreender que a ação deles, seja qual for, Sculptra, Elancê, hidroxiapatita, é um corpo estranho que vai fazer o teu organismo reagir a ele para te proteger. Basicamente é isso, né? Assusta, meu Deus, então eu vou ter uma reação. Não, a reação que tu vai ter é estímulo de colágeno, porque é uma partícula pequena, né? Hidroxiapatita, PLLA, o próprio Elancê. O Elancê é um pouco maior e vocês vão entender por que ele pode dar mais nódulo, mais granulomas, né? Mas PLLA e hidroxiapatita, a gente está falando de uma partícula de 25 a 50 nanômetros. Elas são muito pequenas, muito pequenas. E elas, exatamente por isso, elas vão ser fagocitadas, elas vão desenvolver, elas vão estimular essa reação do teu organismo de uma forma muito segura, tá? Por isso que a gente tem que ter técnica de aplicação, de evitar o acúmulo, por isso que precisa da massagem, entende? Então, todas as técnicas que a gente utiliza para aplicar, elas têm a sua importância e elas têm o seu porquê, né? Então, por isso que eu digo, quando a gente entende esse raciocínio, fica muito mais fácil tu ousar, né? Tu saber até onde ir, tu saber onde não ir, porque tu entende o que está acontecendo ali. Então, é esse sempre o raciocínio que eu tento trazer, né, nos meus cursos, nas minhas lives, porque inclusive eu vou mostrar para vocês que vai ter uma oportunidade legal aí para quem quer saber um pouco mais de bioestimulador também. Exatamente esse raciocínio de
como fazer isso de uma forma excelente, mas antes disso, o raciocínio da escolha do produto, da simples escolha, né? Então, levando em consideração que toda reação de estímulo de colágeno, a partir dessas partículas, vai ser uma reação inflamatória inicial. Por quê? Eu vou ter essa necessidade de proteger o meu organismo desse corpo estranho. E começa esse processo inflamatório inicial para eliminar essas partículas. O que está fazendo isso aqui? Né? Isso aqui não faz parte desse tecido, eu preciso tirar isso daqui. E começa um movimento do meu organismo para tentar encapsular esses produtos. Mas eles são muito pequenos, não chega nem a dar tempo de encapsular. Por isso que elas são tão pequenininhas, entende? Então, toda a farmacotécnica envolvida no desenvolvimento, né, na pesquisa e no desenvolvimento desses produtos, ela já é pensada exatamente considerando esse risco, né? Não é isso que eu quero, não quero causar uma reação inflamatória exacerbada, ela é totalmente controlada. E a partir dessa reação do meu organismo, eu vou ter a síntese de colágeno local, aonde eu aplico, eu vou ter essa síntese de colágeno. Então, levando em consideração que a ação final, o mecanismo de ação, o resultado final é muito semelhante, aí entra a questão produto, partícula. Por que então que eu escolho um Eleva e não escolho um Sculptra, uma hidroxapatita? Por que eu escolho um Elancê e não escolho um Sculptra, né? Esses são os detalhes que vão fazer diferença, né? E o resultado também. Então, levando em consideração hidroxapatita e PLLA, então quando eu falar PLLA, vocês entendam Sculptra e Eleva, tá? Que é o ácido poli-L-lático, tá? Quando eu falar hidroxapatita e PLLA, eu tô falando de partículas muito semelhantes em relação ao comportamento delas de estímulo de colágeno. O PLLA, ele tem uma ação de estímulo de colágeno um pouco maior do que a hidroxapatita. Estímulo de colágeno. O que acontece? Qual que é a diferença da hidroxapatita para o Sculptra? A gente tem duas diferenças básicas, tá? Que são as mais importantes que vocês têm que levar em consideração na escolha. Por que eu vou escolher um e não vou escolher outro nesse tratamento, tá? Então, vou deixar o Elancê numa outra caixinha. Quem já é meu aluno já entendeu por quê, né? Porque o Elancê tem efeito de preenchimento, né? Ele é um preenchedor que também estimula colágeno e, na verdade, o preenchimento ocorre a partir do estímulo de colágeno, que é muito grande, por conta dessa característica de partícula dele que é um pouco diferente, tá? Então, vamos pensar Sculptra e hidroxapatita, tá? Eu vou ter duas partículas que vão fazer estímulo de colágeno pelo mesmo mecanismo que eu acabei de explicar, tá? Agora, quando que eu escolho um, quando que eu escolho outro? Duas diferenças básicas. A hidroxapatita, ela é imersa num gel de carboximetilcelulose. O Sculptra, até trouxe um que ontem eu gravei conteúdo aqui em casa, trouxe um lá da clínica para gravar. O Sculptra, ó, ele é um pó, ó, ele é um pozinho. E eu vou ter que reconstituir esse pó com água estéril. Eu tenho que transformar isso numa solução aquosa, tá? Então já parte daí. Quando eu injeto isso aqui no meu tecido, eu tenho água e essas partículas. O meu organismo vai dissolver essa água rapidão, vai dissolver, né? Vai absorver essa água rapidão. E fica lá o pozinho lá dentro, né? Ficam lá essas partículas, que o meu organismo vai fazer todo esse trabalho que eu comentei lá no início da live. Que é a diferença da hidroxapatita? Ela vem em gel, né? Ela não é um gel de ácido hialurônico, tá? Então vamos compreender que a gente tem uma reologia nessa matriz, né? Nessa matriz de carboximetilcelulose, só que ela não é reticulada, ela não tem uma força de ligação que vai manter esse gel estável lá. Ele é um gel de veículo, é o carro que está levando o passageiro, é o Uber, tá? A carboximetilcelulose é o Uber da hidroxapatita. Levou a hidroxapatita lá, que nem a água é o Uber do Sculptra, né? Da partícula do PLLA. Levou ele para onde eu quero. Qual que é a diferença? Imediatamente, quando eu injetar um, quando eu injetar outro, eu vou ter uma concentração de partículas diferente se eu aplicar do jeito que veio. Concordam? Do jeito que veio. Do jeito que veio, eu quero dizer assim, a hidroxapatita no gel e aqui eu reconstituí para 10 ml, como é a sugestão de uso dele, tá? Apliquei do jeito que veio, do jeito que com a diluição padrão e sem diluir a hidroxapatita. Eu estou concentrando uma quantidade de partículas maior, porque eu estou falando de um produto que vai vir 1,5 ml, né, falando do Radiesse, 1,2 falando do Diamond, 2,2, 2,1, né, que vem aquele cheirinho a mais quando eu estou falando da hidróxida Victa, por exemplo, que é o manipulado. Então, eu tenho ali uma suspensão com 30% de hidroxapatita imersa
nesse gel, tá? 32, os manipulados, aquelas nessa faixa aí, 30%, tá? E eu vou depositar uma quantidade de partículas mais acumulada numa área menor, concordam? Do que eu pegar isso aqui e distribuir dentro, né, com a água em várias regiões. Essa é a razão de um efeito volumizador maior da hidroxiapatita, quando eu não uso ela diluída, né? Tanto que, se vocês forem pegar o portfólio da MERS, né, do RADS, e os estudos, né, desde os mais antigos até os mais recentes, onde mostra esse efeito volumizador, e inclusive a indicação em preenchimento de suco, né, se faz todas as técnicas, até codes, né, até MD codes, com a hidroxiapatita. Mas o que eu tenho que esperar desse volume da hidroxiapatita? Porque ela vai me dar um efeito de preenchimento? Depende. Se eu usar ela do jeito que ela veio, se eu colocar ela sem diluir, né, do jeito que eu falo do jeito que ela veio, sem diluir, e daí eu pego e espero que aquele volume que eu vou ter logo após a aplicação é o que vai ficar, eu vou ter frustração. Então, nesse caso, eu tenho que considerar que esse volume da matriz de carboximetilcelulose que eu injetei e que já me deu o volume imediato, aquilo ali vai sair em 15 dias. Não vai ter mais volume ali em 15, 30 dias. 15, 20 dias já não tem mais. Porque aquilo ali não é ácido hialurônico, aquilo ali é um gel, é Uber. Ele só levou a partícula lá. A água, em 2, 3 dias, meu corpo eliminou. O gel de carboximetilcelulose, ele vai levar ali umas 2, 3 semanas, 4 semanas para eliminar totalmente. Então, qual que é o sintoma que o cliente sente? Né? O sintoma que o cliente sente, óbvio, inicialmente. Opa, ficou ótimo em seguida que eu preenchi, ficou muito definida essa região. Mas parece que 30 dias depois, murchou, perdi tudo. E daí começa, né, a síntese do colágeno, das fibras, da maturação da fibra, porque ela já começa desde o início desse processo inflamatório, né? Já começa nesse processo inflamatório. Mas, mais ou menos, 30 dias, 40 dias depois, eu vou começar a ter a ação do estímulo de colágeno. Então, eu coloco e eu tenho um efeito clínico X. Depois ele vem para cá. Mas eu tenho uma ação do bioestimulador 0 ainda. Eu só tenho efeito clínico, que é o efeito de volume, né? E daí ele começa, esse efeito clínico cai e o efeito de estímulo de colágeno começa a ir. Até eu chegar numa, opa, voltou o efeito clínico, que é o volume a partir do estímulo de colágeno, tá? Isso vale para tudo, né? Isso vale para o Elancê, onde tem o gel de carboximetilcelulose como Uber também, como veículo, tá? Só que daí a gente está falando de uma partícula que produz mais colágeno que a hidroxiapatita, então ele preenche realmente a região com o colágeno. O Sculptra não faz a mesma coisa? Faz a mesma coisa, só que qual que é a diferença? Eu distribuo essas partículas numa área maior, então eu tenho menos volume. Ontem eu falei sobre isso no Reels que eu postei aqui. Sculptra não volumiza, é o que não dá volume. Não, ele dá volume, né? Só que menos do que os outros, exatamente porque eu não tenho como concentrar a mesma quantidade de partícula que eu concentro na hidroxiapatita, senão me dá nódulo, senão eleva, dá nódulo. PLLA, se eu faço um acúmulo, ele vai dar nódulo, ele vai encher bolinha. Né? Eu não respondi aqui de imediato porque eu ia chegar lá, Luiz, agora eu não vou voltar. Mas alguém comentou aqui, né? Fiz o elevo, fiquei com bolinha. Exatamente por isso. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Por que eu não vou trabalhar com o Sculptra em região de sulco, em região móvel, na região anterior da face? Exatamente porque eu tenho mímica, né? Eu tenho mímica. Então, além do acúmulo do produto, eu posso aplicar com excelência. A pessoa vai para casa e ela vai viver, né? Ela vai falar, ela vai gesticular, ela vai sorrir. Então, o que acontece? Eu posso ter uma migração desse produto onde ele se acumula e daí quando começar a estimular colágeno, tá lá o nódulo, tá? Então, por isso que, para a gente evitar não só a formação de nódulos nessas intercorrências, a gente vai escolher, a gente vai ter um efeito de volume, né? Porque vai ter um espessamento dérmico, vai ter resposta, vai ter colágeno ali, né? Ah, mas eu tenho flacidez. Não, gente, onde eu tenho flacidez, eu tenho que pensar em esticar mais esse tecido, não em só densificar ele, né? Porque vão ter regiões onde eu vou conseguir fazer essa densificação e devo, só que daí com outras estratégias mais seguras, onde eu não vou ter um efeito de um rosto inflado, onde eu não vou ter uma intercorrência e não vou ter nódulo, né? É isso que diferencia, né, o tratamento, por exemplo, de um rosto mais cheinho, mais gordinho, com mais gordura, para um rosto mais
magro, né? Então, por exemplo, se eu tenho um rosto mais cheinho, onde eu tenho mais gordura, qual que é a característica mais típica desse envelhecimento, onde eu tenho mais recheio, onde eu tenho mais gordura, né? Começa a aparecer muito por absorção óssea, né? Começa a aparecer muito por reabsorção óssea, né? Num grau já mais avançado. Então começa o quê? A perda de contorno inferior, o jaws. Essa gordura também sofre absorção, como todas as outras estruturas. Também tem perda de colágeno, tem tudo igual. Só que eu tenho mais camada de gordura que acaba deixando o tecido um pouco mais posicionado. Então começa a afundar às vezes o bigode, porque tem muita gordura. Num rosto mais cheinho, que é uma coisa que eu ensino no H360, ensino nos meus cursos de preenchedores, né? Sempre que a gente identifica, sempre não, né? Que é isso, exatamente esse o ponto. A maioria das vezes que a gente identifica sulconasojugal, eu tenho perda de gordura anterior, começa o quê? O bigode chinês a marcar, né? Por quê? Porque eu perdi essa estrutura média. Então eu vou lá, num rosto mais cheinho, geralmente eu já tenho o bigode chinês e não consigo visualizar o sulco nasojugal, né? Mas eu já tenho aqui, ó. Mas não chega a aparecer esse sulco aqui. Quando o rosto é mais magro, eu já consigo identificar o sulco nasojugal junto, né? Então eu já vejo, opa, perda de gordura média. Só bioestimulador não vai ser suficiente ali, porque eu preciso imitar essa gordura também. Então eu entro com o preenchedor junto. Num rosto mais cheinho, onde eu preciso, quero estimular colágeno, quero prevenir, precisa de um bioestimulador, mas o que eu vejo muitos alunos aqui com medo, né? Com dúvidas de fazer, por exemplo, um sculptor num rosto mais cheinho. Eu vou ter que ter em consideração que o sinal, por exemplo, eu vou ter um sulco, eu vou ter outros sinais, mas eu vou ter que concentrar naturalmente esse bioestimulador na região para trás da linha dos ligamentos, que foi o que eu comentei ontem aqui nesse conteúdo que eu postei, né? Evitar esse rosto inflado. Se eu já tenho gordura, se eu já tenho volume facial, eu tenho que pensar sempre em lift, não em mais volume, né? Para tentar reposicionar esse tecido de uma forma mais natural, porque senão eu acabo dando mais peso, né? Então, esse bigode chinês que eu comentei, por quê? Porque eu já tenho gordura, então acaba perdendo essas estruturas e vem marcando aqui, tá? Então, por exemplo, para um rosto mais cheinho, eu vou poder, a minha sugestão, né? Eu gosto mais de trabalhar em região zigomática, especialmente até com o próprio radiesse sem diluir, né, marcando mais essa região, sustentando um pouco mais essa região da proeminência zigomática para trás, né, para me ajudar a fazer um lifting até volumétrico, né, mas especialmente com o bioestimulador. Nessa região mandibular, né, onde eu concentro mais quantidade de produto aqui também, para me ajudar a fazer esse efeito de lifting. Então, nesse rosto mais cheinho, a gente vai sempre buscar as associações, né? Então, eu vou trabalhar junto com o ultrassom microfocado para trabalhar numa ancoragem, para fazer um lifting sem volume, né? Que daí sim, zero volume. Mas ainda preciso, tá muito fundo, tá muito craquelado. Bom, posso fazer meu preenchimento estrutural, né? Fossa piriforme, trabalhando com esse lifting de ancoragem, trabalhando com esse lifting do bioestimulador. E daí, o que eu vou tratar nessa região anterior? Um microagulhamento, né? Fios de PDO, se precisar, né? Que não vão te dar volume para estímulo de colágeno. Então eu tenho que pensar em estratégias personalizadas, senão, se eu fizer a mesma coisa em todo mundo, não vai dar certo, né? Diferente de um rosto mais magrinho. Então, estou falando aqui de características, tá? Para pensar em escolhas. E depois a gente avança para graus de envelhecimento, né? Um rosto mais jovem e um rosto realmente mais envelhecido, tá? Então, um rosto mais magro, eu já não tenho tanto recheio desde cedo. E daí, às vezes, eu já identifico o quê? Sulco nasojugal, olheira profunda, bigode chinês e muitas vezes já marionete junto, porque eu já perco essa sustentação, eu já perco essa gordura e esse sintoma já aparece mais rápido, né? Então, nesses casos aí, quando eu tenho um rosto muito magro, o Sculptra me dá um bom resultado. Trabalhando também, sempre, né? A gente vai pensar que bioestimulador, a ideia é fazer lifting. Eu tenho um rosto cadavérico, muito magro, tanto que o Sculptra foi um produto desenvolvido para pacientes HIV positivos, né? Pensando em exatamente essa reestruturação, tirar esse aspecto cadavérico por conta do preconceito social. Então, naquele rosto muito magro, eu quero volume, né? Eu tô perdendo volume, eu quero volume. Então, o Sculptra é uma boa alternativa. Agora, aonde parar? Eu preciso fazer as 3 sessões? Quais associações? Esse é o ponto, né? Como eu falei ali do rosto mais cheinho, ultrassom, No rosto mais magrinho, eu também vou precisar, né? Vou fazer um preenchimento estrutural. Bom, aqui realmente eu vou precisar de mais. Eu quero volume aqui. A pessoa tá sem malar nenhum, a pessoa tá sem... o zigomático dela tá muito sem gordura, tá só no osso, né? Então, um ácido hialurônico é mais adequado. Vou fazer lá o secas, sustentar, né? Então, eu vou ter também um tratamento onde eu tenho que ter esse raciocínio clínico um pouco mais
complexo, um pouco mais, né, multicamada, multinível, trabalhar todas as camadas para oferecer um resultado natural, né? Isso aí tudo eu vou fazendo em etapas, tá? Então, pensando agora em grau de envelhecimento, tá? Eu comecei a live mais tarde, não quero me prolongar aqui, avançar o tempo, né? Pensando em graus de envelhecimento, eu vou ter um rosto que eu vou trabalhar uma prevenção, eu vou ter um rosto que eu preciso realmente de mais colágeno, porque já perdeu muito, porque já está em rugas, já tem flacidez superficial bem marcada, né? Um SOS ali, onde a gente precisa restaurar essa pele, tá? Vamos pensar agora em quantidade de produto. Eu vou aonde? Eu preciso fazer uma prevenção. É um rosto, vamos supor, tipo o meu, né? Onde eu tenho lá alguns sinais e tal, e eu vou fazendo uma prevenção sutil, não quero grandes coisas, não tenho sinal tão avançado, porque eu já me cuido desde sempre, né? Tô no meu 40 aí, então, né, tá tudo dentro do previsto. O que seria mais adequado? Uma hidroxiapatita ou um Sculptra, né? Eu tô falando do meu porque eu sempre gosto de ter exemplos, né, pra gente raciocinar. Eu realmente tenho uma flacidez grande? Não tenho, né? Porque eu já tenho todo esse trabalho. Então, para uma prevenção, para uma manutenção de resultado, o Radiesse, a hidroxiapatita, o Diamond, né? Os produtos à base da hidroxiapatita são excelentes. Por quê? Agora a gente está falando de quantidade de produto e, naturalmente, a quantidade de colágeno que vai ser produzida a partir dessa quantidade que eu tenho. Então, uma seringa, né, que eu vou conseguir trabalhar já com uma quantidade suficiente para aquele colágeno que eu quero, né, para a quantidade suficiente de colágeno que eu estou prevendo para aquela pele, já é suficiente. Então, nesses casos, a hidroxiapatita vem muito bem. Outra coisa, né? Eu tenho que pensar também que não é só a idade, né? Tem clientes que têm essa característica do rosto muito magro, que já tem linhas marcadas desde cedo, que são muito branquinhas e já tem um ressecamento de derme também associado. Então, eu olho e vejo, eu preciso de colágeno nessa pele. Então, eu vou escolher qual? A hidroxiapatita ou vou escolher o Sculptra? Eu vou escolher o que me dá mais colágeno, né? O Sculptra, pela quantidade de produto que eu tenho nesse frasco. Então, vamos pensar. Não, mas eu não quero Sculptra, mas eu quero muito colágeno. Eu vou trabalhar com 2 seringas da hidroxiapatita, entende? Eu vou precisar de mais quantidade. A ação é muito semelhante. Compreenderam que o que diferencia volume e não volume é o veículo e a quantidade de partícula concentrada na área, né? Quem está chegando agora ainda vem essas dúvidas, assistam a live lá desde o início que eu já desenvolvi esse raciocínio aí, tá? Então, levando em consideração a quantidade de colágeno que eu preciso, eu vou usar mais quantidade da hidroxiapatita, tá? Outro ponto agora que eu quero chegar com vocês antes de avançar para o PCL, que é o Elancê. Principalmente nesse processo de envelhecimento intermediário, vamos dizer assim, né? Por que eu digo intermediário? Porque é a maioria dos clientes que vão chegar até vocês, né? Recuperação de pele, prevenção já com sintoma. Eu quero, né, envelhecer bem. Então, eu vou pegar esse cliente que já vai ter algumas perdas e eu vou ter que considerar que muitas vezes eu não vou querer o volume. Eu vou usar esse produto somente para essa prevenção. Vou fazer um parêntese antes, agora aproveitando, aqui a Lu me perguntou aqui também. Caso de hidrox somente para estímulo de colágeno, diluição para 6, esse é esse ponto que eu não falei, vou emendar antes de entrar nesse raciocínio, tá? Pensando só em estímulo de colágeno, eu vou aplicar ela da mesma forma que eu comentei lá no início, em gel, né, do jeito que ela vem, concentrando muita partícula numa região só? Não, porque isso vai me dar volume. Então, para eu prevenir, num geral, né, vamos supor que eu estou bem estou bem estruturada e eu quero só fazer uma prevenção para a flacidez. Eu vou trabalhar com a hidrox, só que daí não diluir, não em gel. Eu preciso diluir ela, né? Diluir ela, deixar ela menos concentrada para eu realmente ter estímulo de colágeno global, tá? Que é o que a gente faria com Sculptra. Então, eu não gosto de diluir ela muito, tá? Senão vira uma água suja mesmo. Eu gosto de diluir ela pelo menos 1 para 1, né? 1 para 1 para mim é suficiente, 50%. Se eu tenho 1,5 ml, eu viro 3. Se eu tenho 2, eu viro 4, tá? Então, eu gosto de fazer assim. E daí, puxando o assunto, né? Já emendando nesse assunto, que muitas vezes, né, gente, quando eu tô falando de recuperação de pele especialmente, e esse grau de envelhecimento intermediário, que é a maioria dos clientes que vão chegar no consultório de vocês, somente o bioestimulador para estímulo de colágeno, tá? Porque eu falo que, às vezes, a gente tem uma expectativa de que ele vai fazer tudo o que a gente precisa.
Só que não, né? Ele vai até um ponto. Eu tenho que levar em consideração que da mesma forma que eu perco colágeno, eu também perco hidratação, né? Então, a associação dos bioestimuladores com Skin Booster, né, com hidratação profunda, é muito importante. Vai colaborar no resultado, tá? Ah, mas eu não sei fazer essa associação junto. Faz o Skin Booster e logo faz o bioestimulador, né? Dá para te fazer junto na mesma sessão? Dá para te fazer junto na mesma sessão. A questão é que eu vou ter mais água naquele tecido e naturalmente o meu bioestimulador vai trabalhar muito melhor e o resultado clínico também vai ser muito superior, tá? Tô numa velocidade punk aqui, né? Muito conteúdo. Aulão aí de bioestimulador, tá? Deem coraçãozinho aí pra gente avisar que a gente tá ao vivo, tá? Quem que tá aí comigo? Só pra eu saber quem tá assistindo a aula aí. Né? Que tem gente que entra e sai, só para ver quem tá comigo aí. Então, gente, eu gosto sempre de associar o bioestimulador nesse grau intermediário avançado, tá? Aquele cliente de prevenção, eu não quero gastar muito, eu não quero investir muito, eu ainda quero pensar só eu estou pensando numa prevenção, ainda não tenho sinal quase nenhum, né? Eu vou lá e posso trabalhar somente com Skin Booster, né? Garantindo hidratação, garantindo qualidade de matriz extracelular, que também é muito positivo, tá? E as outras associações, como eu já falei, nem tudo é só bioestimulador. Então eu vou precisar, às vezes, de um ultrassom microfocado para ancoragem, o microagulhamento para trabalhar a camada superficial. Esse é o raciocínio da estética regenerativa, né? Esse é o raciocínio da reposição, da reversão do envelhecimento. O que está acontecendo em cada camada e como eu consigo deixar aquele tecido mais jovem possível, né? Mais funcional possível, mais com mais qualidade possível, tá? Então, é muito interessante vocês pensarem nessa avaliação para a escolha, tá? E falando do PCL, da policaprolactona, acho que a Viviane foi minha aluna do 360, Viviane, ou do toxina. A Lu veio para o 360, que eu me lembro. A Viviane acho que é do 360 também, que é o nosso curso presencial aí de preenchedores e de bioestimuladores. A gente tem que levar em consideração que o Elancê, ele é um preenchimento, tá? Ele é um preenchimento. Então, quando a gente deposita ele no tecido, a gente tem que saber que ele vai dar volume, tá? Então, quando eu for planejar esse tratamento, eu vou planejar em áreas que eu preciso de volume, tá? E não vou entrar aqui em intercorrência e risco. Tá? Não vou entrar, vou gravar até uma coisa para completar essa nossa semana do bioestimulador. Vou ver se eu gravo um conteúdo sobre isso, riscos e intercorrências, para essa semana aí também, para a gente completar nosso assunto, tá? Mas pensando em resultado clínico, tá? A gente está falando de escolha. Pensando em resultado clínico, eu vou trabalhar com Elancê quando eu quero efeito de preenchimento. Então, que regiões que eu quero preenchimento? Eu quero efeito de volume aonde? Região anterior? Não. Lembram daquele artigo, alunas do 360, quem ainda não domina preenchedores, vamos aprofundar o nosso conhecimento, vamos entender o que a gente faz. Aquele artigo do professor Sebastião Cotofana com a Casabona, que eu mostro lá no curso, né? Lifting versus volume. Região dos ligamentos para trás, eu vou ter efeito de lifting. Região que eu colocar na região anterior, eu vou ter efeito de volume e muitas vezes esse rosto mais inflado, essa bochecha que sobe demais e quase fecha o olho, aquele sorriso travado que não deixa eu conseguir contrair toda a minha musculatura, né? E daí fica aquela coisa artificial, né? Então sempre que eu precisar... Ó, tem cliente aí pra vocês, a Linda, que é uma aluna minha aí de Brasília. Tenho alunas, Linda, vou mandar... Tem uma aluna que veio pro presencial, vou lembrar dela, vou te passar o contato, tá? Poliana, que é lá de Brasília, que fez meus cursos aqui e trabalha nessa minha linha também. A galera vem do Brasil todo, né? O pessoal fala, vou viajar para fazer curso. Gente, vocês estão mal acostumados. Na época que eu comecei na estética, eu tive que fazer toda a minha pós viajando, tive que fazer curso viajando. Os melhores cursos, tu vai ter que te movimentar. Não tem jeito, né? Às vezes, dá sorte, às vezes, na região, tu ainda ter um profissional, né? Que tem uma qualificação que consiga te passar um raciocínio e um aprendizado mais sólido, né? Hoje tem muita coisa, muito instituto, muita gente fazendo. Então, a gente acaba fazendo curso às vezes, né, com muito estrelismo, com muita coisa, sai de lá do mesmo jeito, né? E todos os cursos eles têm que gerar essa transformação, essa pelo menos é a minha visão. Então,
Quando a gente deposita o Elancê, a gente tem que considerar isso, tá? Então, pensando que efeito, por que a gente não trabalha nessa região central? Exatamente porque tudo que eu trabalhar da linha dos ligamentos para dentro, eu tenho mímica, eu tenho ação muscular e eu vou ter mais efeito de volume, né? Então, tudo que eu trabalhar para trás, eu vou ter efeito de lifting e naturalmente o resultado fica mais natural, tá? Então, o Elancê, como ele é um volumizador, eu vou buscar depositar ele também da linha dos ligamentos para trás e em algumas regiões pontuais, por exemplo, o mento, né? Porque aqui eu estou falando de uma estrutura óssea, rígida, de estrutura, né? Estrutura, não é só recheio, eu estou falando de estrutura, uma estrutura óssea, rígida, densa, né? Dura. Então, eu trabalhando na linha dos ligamentos para trás com o Elancê, eu vou trabalhar em região do zigomático, eu vou trabalhar em região pré-auricular, eu vou trabalhar em região mandibular, mas o que eu vou esperar diferente dele, de eu aplicar um Sculptra nessa mesma região? Volume. Então, eu vou ter mais definição, né? Eu trabalhava muito com Sculptra nessa região. Hoje a gente está com um trabalho com a hidroxiapatita bem grande, porque a gente está publicando, estudando ela junto, estudando associações. Então eu estou usando ela bastante agora para desenvolver alguns protocolos aí diferentes também. Até pelo custo, né, para ficar mais viável para o cliente também. O Elancê é um produto um pouco mais caro. E vocês sabem que na minha prática, eu sempre levo em consideração, gente, e eu digo que esse é um dos diferenciais, né? O que vocês encontram aqui, o que vocês encontram comigo, o que vocês encontram nos meus cursos, nessa minha metodologia, é muito baseado no que eu realmente vivo na minha prática. Tudo isso não é método que a gente descobre aqui e está reproduzindo, né? E eu vejo que hoje tem muito isso, né? Muito isso. E a gente acaba indo em cursos com uma expectativa, às vezes, né? De realmente ter essa transformação que eu falo, e tu olha lá, poxa, mas é a mesma coisa, né? Poxa, isso eu já faço, né? Poxa, sério que é só isso? Porque geralmente é só isso, né? Só que a gente precisa entender até onde as intercorrências, os riscos e todos os detalhes para saber ter essa segurança e esse resultado, né? E a prática clínica é o que nos dá isso, a experiência, né? Fazer, tentar. E o meu compromisso é muito com isso, né? Até me perguntaram, me mandaram ontem no inbox, tu não vai palestrar no CIOSP e tal? Eu falei, não fui convidada, né? E falo, eu tô muito tranquila e contente com o meu posicionamento, porque o momento que eu me alio com marcas, eu já tive convite, já tive oportunidades, né, vai trabalhar para falar sobre uma marca, para falar sobre uma marca, seja qual for, eu preciso defender ela, né? Eu preciso vender, o interesse deles é comercial, eu preciso defender a marca. E não é muito a minha pegada, eu valorizo muito a liberdade, né? A liberdade de escolha para eu saber realmente o que é, o que não é, porque eu tô falando é uma coisa que eu sempre rechacei, né? E eu sou farmacêutica, eu conheço laboratório farmacêutico, gente, já fui representante comercial, né? Não vê médico que precisa prescrever a receita e tem que ser aquela marca. Né? Por quê? Porque tem uma máfia toda por trás, eu conheço. E daí eu preferi não entrar nisso. E é lógico que eu vou ser possivelmente, não sei, vamos ser o plano de Deus, né? Mas o meu tamanho vai ser esse, porque eu sei o preço que eu pago, né? Por não, né? É o tamanho que eu quero ser. É o tamanho que eu consigo ser hoje, né? Com esse posicionamento. Por isso que eu falo que... nem sabia nesse assunto. Por isso que eu falo que os meus cursos a gente traz muito esse raciocínio, é isso que eu quero trazer, né? Que tudo que eu trago são testes. Eu uso mais uma coisa, uso outra, eu vou testando, vou fazendo. Porque eu quero que as dificuldades que vocês vão encontrar, gente, não vai ser um speaker da marca que vai resolver. É alguém que vive o consultório. É alguém que vai saber os desafios reais, porque a maioria só dá aula, né? E eu não troco o meu consultório para dar aula, mesmo sabendo que aqui ainda é muito tranquilo para mim, né? Mas sem a prática clínica lá, eu não consigo mostrar para vocês o que acontece real, né? Eu vou lá e tudo na teoria é lindo. E por que a gente sempre acha que está faltando uma técnica, que está faltando um método? Porque a gente se compara com aquele mundo perfeito, né? Das marcas, daquela ostentação que é todo mundo. E não é assim. Eu posso escolher trabalhar com estética, né? Dentro de uma verdade, dentro de uma linha, dentro do raciocínio. E não viver esse mundo das Barbie, não viver essa ostentação e ser muito mais bem sucedida, né? Porque eu tenho que ganhar um salário lá para estar viajando, para falar palestra lá, palestra aqui. Mas eles vão ver que ela é muito importante porque ela é da marca X. Mas eu ganho muito mais no meu consultório, eu ganho muito mais com os meus cursos, eu ganho muito mais com a minha liberdade de escolha do que dentro de uma marca, né? Então, gente,
Foi eu perguntei porque me perguntaram se eu ia palestrar no CIOSP, né? Só para vocês entenderem o meu posicionamento aí, profissional, tá? E daí eu acabo trazendo para vocês as coisas que vocês realmente vão ter dificuldade, né? Porque é um caminho que eu percorri, né? As dificuldades que eu tive lá no início da minha carreira. E a maioria delas, né, para dizer todas, foram esclarecidas e com quem eu aprendi foi com quem faz, né? Com quem tem experiência clínica lá. Então, pra gente finalizar falando do Elancê, ele vai ter esse efeito de volume, tá? E a partícula, isso por quê? Porque ele tem uma partícula maior, ele tem uma partícula um pouco maior, ela é mais inflamatória, por isso que o risco de granulomas é maior, granulomas inflamatórios, que vão ter um comportamento quase que de um PMMA, tá? Falando em granuloma intercorrência, quase que de um PMMA. Qual que é a diferença? Ele não é definitivo, então pode me dar aquela incomodação enquanto o granuloma tá ali, só que ele não é definitivo, então eu sei que ele vai sair, né? Então eu vou me incomodar, mas não tanto. Mas pode ter, tá? Por isso que eu sempre falo pra galera lá do 360, a galera que tá aprendendo preenchedores, o Elancê, vocês vão deixar, vamos respeitar a curva de aprendizagem, porque se vocês tiverem medo de intercorrência, às vezes vocês não vão saber resolver, né? Então ele é um produto que eu falo, deixa ele para quando já tiver bastante prática com ácido. E por que eu não tô falando bastante prática com o Sculptra? Porque eu vou tratar ele como um preenchimento, tá? Então, tu vai trabalhar com o Elancê quando tiver bastante prática ali com ácido hialurônico, né? Começa a fazer os mesmos tratamentos usando a hidroxiapatita para preenchimento e depois tu avança pro Elancê, tá? Então, para vocês compreenderem esses três comportamentos, né? Essas diferenças dessas três, porque eu falei três, porque são três produtos diferentes, né? O efeito que a gente esperar da hidroxiapatita, do PLLA e do PCL, que é o Elancê, né? Então, estamos falando Radiesse, Diamond, manipulados, Sculptra, Eleva, Astfil, tem um outro aí que eu esqueci o nome, que está sendo lançado aí, e o PCL, que é o Elancê, que só tem ele mesmo, tá? Então, o que vocês têm que, resumão dessa live, o que vocês têm que considerar, tá? Que sempre que a gente for escolher o bioestimulador, o que vai determinar é o indivíduo. As perdas que eu tô vendo ali e a quantidade de colágeno que ele precisa. Primeira coisa que eu tenho que pensar é isso. Quantidade de colágeno que ele precisa, tá? Se eu tenho essa quantidade, tá? Eu tenho essa necessidade, preciso de mais colágeno. Eu nem penso duas vezes. Ou eu preciso vender mais de uma seringa, não adianta, vou ter que colocar no meu protocolo mais de uma seringa. Vou para uma área aí, vou para a linha do Sculptra, vou para a linha do Eleva e também vou considerar hidratação, não esqueçam disso. E também considerar ancoragem. E também considerar pele superficial, ruga fina, microagulhamento, poros, textura, tá? Então, vamos lembrar, vamos começar a trazer nosso raciocínio clínico mais completo para a gente não ficar caindo em milagre. Isso aqui resolve tudo, isso aqui resolve tudo. Não resolve, tá? Nem tudo resolve tudo, tá? Então, isso é o que vocês precisam entender. Outra coisa, diferenciar rosto magro, rosto com mais gordura e grau de envelhecimento, considerando aquelas associações, tá? E pensando em característica de produto, característica de partícula, todos eles, o mecanismo de ação é o mesmo. A diferença é quantidade de produto, tamanho de partícula, característica da partícula, quantidade de colágeno que cada partícula produz. PLLA e hidroxiapatita muito semelhante. PLLA estimula um pouco mais de colágeno com menos volume por conta da técnica de aplicação. PCL vai me dar mais volume, eu vou trabalhar ele como um preenchedor, eu vou escolher ele quando eu precisar de volume de preenchimento. Entenderam? Capite? Espero ter ajudado vocês. Agora, dia 6 de fevereiro, eu tenho uma masterclass gratuita que eu vou fazer, tá? Não tenho ainda o link de inscrição, porque vai ser um evento exclusivo. Por que exclusivo? Porque eu faço muita live aqui, eu falo sobre muita coisa aqui. E vem muita gente, vem aluno, vem cliente, né? Gente que fez, dúvida disso, dúvida daquilo. E às vezes o raciocínio, eu tenho que achar uma linguagem que eu consiga me comunicar com todo mundo. Afinal de contas, isso aqui é uma rede social, né? Quem é meu aluno de curso, já sabe quando a gente está lá no curso é outra pegada, porque a gente lá tá técnico, né? A gente tem que pensar num raciocínio clínico, técnico, a linguagem é totalmente pro profissional. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa experiência pro profissional, de uma forma mais direcionada. Então, para vocês participarem dessa masterclass, ela é gratuita. Ela não vai ser gratuita, perdão, mentira, não vai ser gratuita. Porque a gente definiu que a gente não vai, que a gente vai cobrar
R$50, tá? R$49. É bem barato mesmo. Porque eu quero que vocês, porque daí, como ela é limitada e é só para profissional, então assim, é só para quem tá atuando ou já tá fazendo a pós, né? Já definiu que a estética, que é com a estética que vai ficar, né? Que eu vou entrar, que eu preciso aprender esse negócio aqui, tá? Então, eu quero filtrar, tá? Então, a gente vai cobrar exatamente para vocês participarem, porque senão fica gratuito, todo mundo entra, e daí no final eu faço a aula ao vivo. Ah, lembrei, esqueci que é aquela coisa que não é de graça, ninguém valoriza, tá? Então, a gente vai fazer esse valor simbólico de R$49,90, se não me engano, para garantir que vocês assistam a aula, tá? Mas ela vai ser fechada para profissionais, onde a gente vai ser... O nome da nossa Masterclass vai ser Códigos do Rejuvenescimento, né? A gente estava aí definindo tudo isso para trazer para vocês essas associações, esse conteúdo mais aprofundado dos bioestimuladores e essas associações da estética regenerativa. Como que a gente vai fazer o Skin Booster com a hidroxapatita, como que a gente vai planejar esses tratamentos, o que eu faço antes, o que eu faço depois, mas a gente vai fazer análise de caso. Então eu vou trazer os casos para vocês, porque a ideia é ajudar vocês a entenderem tudo isso para começarem a raciocinar a prática. Então, mas eu ainda não tenho experiência com preenchedor, mas eu defini que eu quero estética, tu tem que estar, tá? Eu ainda não injeto, eu ainda não sei pontos MD codes, eu ainda não faço bioestimulador, eu ainda não faço lá. Tem que estar lá, tá? Porque é algo que vocês têm que começar a pensar para entenderem o que vocês precisam aprender, caso vocês ainda não tenham a técnica, caso vocês ainda não tenham a prática, tá? Para ajudar a direcionar para você, ajudar a direcionar o que vocês precisam para trabalhar nesse formato, que é o quê? Uma estética natural, uma estética consciente, uma estética responsável, saber entender o porquê das coisas e não só injetar, né? Porque eu preciso esse raciocínio. É isso que vai predizer o meu resultado, tá? Então fiquem atentos aqui para vocês participarem, tá? Galera que quer aprender microagulhamento, fórmulas, prescrição de fórmulas cosméticas, peelings avançados, porque agora... Daqui a pouco já começa, agora é hora de estudar para tirar no inverno, tá afiado nos peelings, tá? Nossos cursos são online, esses cursos são online, né? Então, quem quiser já adiantar seu estudo, começar a se aperfeiçoar, quem tá entrando na estética, será que não é, será que não é? Vai lá e faz esses cursos, porque lá vai abrir a tua mente, tu vai entender sobre pele, tu vai entender sobre colágeno, tu vai entender sobre melanogênese, sobre neocolagênese, todo esse raciocínio, vai, uau, agora eu entendi o que é estética. Agora eu estou entendendo o que eu tenho que saber para resolver determinadas disfunções e tudo mais. Esses cursos são online, eles são, né, comprou, já está lá para te fazer, né? Não precisa tempo, não é ao vivo, tá tudo lá na plataforma. E agora a gente tem as atualizações. Sexta-feira, amanhã, a gente tem a aula de Exossomos da professora Roberta, que foi transferida para essa sexta. Então, todas as semanas a gente tem aulas ao vivo só para os alunos, né? Que dessas aulas vão indo lá para a plataforma. Então, é um curso que já tem muita aula, muito conteúdo, tá? Só para avisar quem tá aí buscando esse conhecimento também. E agora, dia 22 de fevereiro, tem nosso curso presencial de toxina botulínica, presencial, tá? Lá no Instituto, para quem precisa aprender a aplicar toxina, quem quer já começar nessa área, também é uma porta de entrada, é um raciocínio importante para vocês complementarem todos esses tratamentos de rejuvenescimento, porque, gente, todo mundo, né, eu falo, quem começa na estética, quem busca um procedimento, o que sabe, né? Creminho da Avon, da revistinha e Botox, né? O cliente chega, quero Botox aqui, 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 porque ele acha que tudo é Botox. Então, é uma porta de entrada de consultório que vocês precisam dominar com excelência e responsabilidade, não é só aplicar, né? Então, também esse ponto aí, tá? Toxina agora, turma presencial, galera aí, ainda dá tempo de vir, né? Temos um mês aí para se organizar para vir pro curso. E daí, fiquem atentos na Masterclass, tá? E março a gente tem o One Week Experience, que é um curso de uma semana, onde a gente aborda preenchimento, lábios, bioestimulador, toxina, ultrassom microfocado, microagulhamento, peelings avançados, é como se fosse uma residência, né? Aquele tudão que tu precisa para começar a atuar. Então é aquele curso mais para galera que tá iniciando, que ainda precisa de prática, que finalizou a pós e agora eu preciso de prática, entender técnicas mais avançadas, essas associações, tudo para começar a atuar. Vem pro One Week, né? Que daí tu resolve tudo nessa semana e a gente trouxe todos eles condensados exatamente para oferecer essa experiência para quem vem de fora, né? Que às vezes não consigo fazer o curso, vem um, vem outro, já resolve tua vida ali com um conhecimento de altíssima qualidade, tá bom, gente? Então, vamos lá, que é meio-dia. Continuamos a vida, temos atendimentos hoje, a live vai ficar salva, quem chegou agora, assistam lá que tem bastante conteúdo, desde partícula, associação, rosto magro, rosto gordinho, rosto mais envelhecido, prevenção, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês nessa prática aí clínica, nesse diagnóstico e tudo isso, tá?
Vivi, presencial de peeling e micro ultrassom. Boa, vamos lá. Vou pensar nisso, tá? Vou pensar nisso. Na verdade, a gente já tem engatilhado os treinamentos de micro e peeling, né? E a gente está pensando aí nesse curso, né, mais específico para estímulo de colágeno multinível, né? Vamos lá, vamos trabalhar com essas associações do micro, do peeling, com o bioestimulador, com o ultrassom, que hoje é a tendência, né, gente? Hoje não, né? Há algum tempo, mas agora tá virando moda por causa da desarmonização facial, né? Então acompanha aí que eu tenho certeza que vocês não vão ter surpresa no meio do caminho, porque aqui a gente está falando de raciocínio clínico real, né? Do que a gente faz lá, vê, acontece, todos os perrengues que a gente passa, como que a gente resolve, os resultados que a gente tem, os resultados que a gente não tem. Vida real, que é o que vocês vão encontrar lá no consultório de vocês. Fechou, gente? Bom restinho de semana. Obrigada pela presença aí de vocês. E vou deixar uma caixinha lá no feed, nos stories. Quem tiver dúvida, manda lá que eu vou respondendo. Falou? Beijão. Obrigada pela presença e até a próxima live.